Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao culto. Estamos aqui reunidos sobre a aula de Oídio do Senhor Morloco e o seu companheiro Magurinho, que é a única coisa que impede que o seu ódio exploda e acabe com o mundo. E eu vim aqui trazer algumas mensagens do Nosso Senhor. Você comeu açúcar essa semana? Que porra, hein? Você já foi na academia? Porque já é sexta-feira e já era pra você ter ido pelo menos 3 vezes? Bombado, se fuder. É, melhore na semana que vem, porque em algum momento você tem que começar essa porra. É, ok. Ele pediu para eu mostrar um Xvideo para vocês aqui, eu vou mostrar. E não são palavras minhas, eu só estou passando para vocês a mensagem do Nosso Senhor. O que ele disse para mim antes de eu entrar aqui é que você não entende o que ele fala, eu entendo, e por isso que eu estou aqui para traduzir. É, Ele diz que é mais fácil você perceber a burrice no outro do que em você. É mais fácil você perceber que o outro está sendo trouxa do que você. É mais fácil perceber que o outro está sendo corno do que você. Então, quando a gente estuda o outro, fica mais fácil da gente entender o que é feito com a gente. Foi isso que ele me falou no momento de iluminação que eu tive com ele. E você tem que acreditar, porque, porra, você tá numa seita, nem dízimo está pagando. O mínimo que você tem que fazer é acreditar, senão você não vai ser um dos irmãos e, e irmãs. Veja, o que está acontecendo aqui? O Lucas me mandou esse negócio aqui, ele é maravilhoso, porque as eleições americanas já estão chegando e aí e já começa-se um trabalho muito intenso para conseguir eleger-se quem se quer para que né, os bilionários consigam manter o controle sobre os três poderes. E aí o que você tem aqui? Técnicas de engajamento. E o que são as técnicas de engajamento? Preste atenção, porque isso é o segundo pilar. O segundo pilar é basicamente a desinformação, o massivo investimento que é feito para modelar suas crenças e para conseguir o seu engajamento, e a gente tem que filtrar essa poluição de desinformação e de excesso de informação que não presta para nada e que não tem relevância nenhuma. Porque o engajamento ele vai fazer o quê? Ele vai querer te deixar com medo, e quanto mais medo você tem, mais você busca alguém que afaste esse medo de você. E aí vai aparecer um cara bondoso, heróico, e vai falar, não, fica tranquilo, que eu vou deixar isso sob controle. E aí você fala, faz pra mim então, cara, obrigado, você é o cara, você é um mito, você é um deus, você é um super xandão. E, e aí você assina uma procuração e vota e mantém a direita e a esquerda podendo falar mal um do outro para continuar sangrando o orçamento público, que na verdade é o seu dinheiro, um dinheiro que deveria estar ficando na sua mão, ou pelo menos voltando para você, e não ser gasto nessas estratégias de engajamento aqui. Então, o que está acontecendo? O cara está falando, eu vou ensinar inglês de grátis. Na nossa seita, você ainda estuda inglês de grátis, não é de graça, é de grátis. Estados Unidos, a cidade de Nova York, ela está indo em direção a gastar 1 bilhão só de hotel. Não é 1 bilhão com tudo que o imigrante precisa. É só de hotel nos próximos 3 anos, só para abrigar imigrante legal. Só os imigrantes legais, eles custam 1 bilhão para os cofres de Nova York, um único estado americano que está gastando com imigrante legal, 1 bilhão. Essa primeira frase, muita gente já para por aqui, já fica puto, já vai ver o vídeo e não vê mais nada. É, quem está lendo isso daqui? Você tem que pensar quando você vê uma carta escrita quem é o destinatário. Não basta saber quem escreveu, quem é o remetente. Você tem que saber quem é o destinatário. E o destinatário é um operário cansado que está trabalhando o mês inteiro, está saindo cedo de casa, gastando gasolina cara, chegando, trabalhando, voltando exausto para casa. Na conta dele ele tem US$ 340 e ele tem uma dívida de 47 mil do hospital do ano passado. E ele tá ganhando dinheiro para pagar as contas dele, mas ele não pode ficar doente, senão ele tá fudido. É isso. É para essa pessoa que isso daqui está sendo direcionado. E é um cara que teve um conhecimento ridículo de geografia, porque se ele entendesse geografia, ele ia ter perguntado em 91, em 89, meu Deus, o que que os Estados Unidos está fazendo no Oriente Médio se a gente prega tanto respeito pela soberania e liberdade dos estados e das pessoas?
Então ele tem que ser ruim em geografia. Americano é ruim em geografia, porque se ele entender como funciona o mundo, ele se rebela contra o próprio governo dele. Então, um cara ruim de geografia, ruim de matemática, porque vive caindo num monte de pirâmide financeira e com medo de ficar doente, porque senão ele não tem plano de saúde e não tem condições de pagar o hospital, ele tá com uma dívida enorme e tá com 300 conto no banco e aí ele escuta dizer que o imigrante legal tá ganhando 1 bilhão da cidade de do governo de Nova York. Aí você fala, porra, tem alguma coisa errada. O cara não pode ser imbecil de acreditar num negócio desse. Vamos lá, americano médio. Americano médio é o teu avô, o teu tio-avô, o teu tio, o teu pai que só assiste o Datena. Ele é um cara que gosta de se manter informado. E o que, que ele assiste para se manter informado? Datena. Cidade em alerta, crime não sei das quantas, aqui agora. É isso que o cara vê. E às vezes o cara mora numa cidadezinha do interior de Minas Gerais de 10 mil habitantes que todo mundo se conhece. E ele fala, fecha a janela, tranca a porta, dorme debaixo da cama, fica com uma faca de cortar peixe debaixo da cama junto com você, porque esse mundo tá muito perigoso, esse mundo tá muito difícil, tá tudo muito. A maldade está em todos os lugares. Aí você pergunta para ele, meu senhor, quando foi o último latrocínio aqui na sua cidade? Ele fala, não sei, mas deve ter sido ontem, porque só tem bandido nesse mundo. Aí você vai na delegacia da cidade do cara e pergunta, quando foi o último latrocínio? Eles falam pra você, foi em dezembro de 1993. O resto de crime que teve foi passional, foi de corno que matou a mulher, porque achou que precisava limpar a própria honra. E você fala, tá bom. E você fala, meu Deus, como gente que assiste o Datena é burro. Só que aí você vai ver o cara, ele segue Brasil Paralelo. E ele tá com medo do comunismo se instaurar no país. Esse velho que assiste da Datena deve olhar pra você e falar, puta que pariu, como você é burro, como você tem medo de coisa que não existe. Mas aí o americano que tá trabalhando, que tá com US$ 300 na conta, que tá com uma dívida de 47 mil do hospital do ano passado, fora as outras da faculdade dele. Esse cara que tá ganhando para pagar as contas dele, mas tá cada vez mais difícil porque o combustível tá caro e ele tem medo de ficar doente de novo. Esse cara escuta que os imigrantes ilegais estão recebendo 1 milhão, 1 bilhão, e ele fala, só pode ser verdade isso. Aí ele vai para um monte de número que ele lê e não entende. Por quê? Porque do mesmo jeito que geografia era ruim, ele era ruim de matemática na escola. Aí, se ele pegasse aqui 9 milhões e 800 mil por dia que os imigrantes legal custa e dividisse pela quantidade de imigrante, que é 57.300, cara, ele rapidamente chegaria à conclusão de que Nova York está pagando por hotel US$ 171 por pernoite de imigrante legal. Isso está acontecendo? Não, é mentira. E o que que ele precisava fazer? Ele precisava acabar com essa mentira. Mas não, porque ele olha o imigrante como uma ameaça, ele acredita no político dele, ele está cansado, ele não tem tempo de expulsar imigrante, mas ele quer que alguém faça isso. E aí ele assina uma procuração para o cara fazer isso. Ou seja, a gente tem um problema real e a gente tem um problema imaginário criado por uma polarização que tem por objetivo deixar as pessoas brigando e não tomando atitude nenhuma para se unir para exigir que seja feito o que precisa ser feito. Esse é o cenário. Identificar na casa do vizinho é mais fácil do que identificar na sua. Aí o que acontece? Tem um monte de imigrante. O que que você precisa fazer com os imigrantes? Você tem que ver o que você faz com eles. Você vai fazer igual a Inglaterra, tacar no navio e deixar no meio do mar? Não. Você vai fazer igual o outro país no Oriente Médio lá que matou todo mundo? Não. O que você vai fazer? Você tem que olhar para esses caras e falar assim, olha, aqui não dá para vocês morarem. Nova York é uma cidade muito cara. A gente vai mandar vocês para uma fazenda, vai dar um pedaço de terra para vocês, vai dar uns tratores para vocês. Vocês se viram lá, produzem comida, a gente compra de vocês. Tá bom desse jeito? Porque foi isso que o Brasil fez com os japoneses que chegaram de navio do Japão. Mandaram eles lá para Itapecerica da Serra e falaram: se vira aí vocês. O que aconteceu? 2 anos depois tinha a Copercotia. 3 anos depois tinha um monte de japonês num monte de lugar, ensinando os brasileiros como cultivar, como plantar, como vender. Aí, 10 anos depois, o que aconteceu? Um monte de japonês na USP, estudando odonto. Você pode dar muito pouco para um grupo de imigrantes e ver eles participando de um crescimento gigantesco do seu próprio país. Mas não, você não enxerga isso. E aí, os americanos, eles estão abrindo mão
de poderem conversar todos juntos a respeito do que fazer com essas pessoas que vieram. Para quê? Para falar, isso é um problema, eu não quero olhar para ele, eu quero o cara que melhor sabe resolver, porque o jeito de resolver do outro ali tá errado. Aí o outro lado, a esquerda, está precisando de engajamento. Está precisando de engajamento do mesmo jeito que a direita. E a direita fez esse cara ter medo de imigrante. Falando, ó, esse cara vai roubar seu emprego, vai roubar sua comida, vai roubar sua mulher, não vai sobrar nada para você, ele vai morar na sua casa. E o cara tá falando, não, eu vou votar no cara ali. Isso não vai acontecer, não. E aí o outro, ele vai engajar justamente no medo que esse cara aqui tem. E vai falar, aqueles caras ali são um bando de fascistas, são um bando de alguma coisa ista, e que querem uma limpeza racial, e que querem uma limpeza... E vai ficar botando medo no cara que tem medo de ser assassinado junto, né? Porque ele é descendente de africanos, de judeus. Não, se o cara quer matar todo mundo, então eu tô no meio, eu vou morrer também. Não, não. E ele tá com medo e ele vai votar em alguém que resolva o problema dele. Combata lá o fascista. E o cara tá falando, não, tem que proteger essas pessoas, tem que ajudar. E aí você fala, não, tem que ajudar mesmo. E o cara vai falar, toma, US$ 171 por pernoite num hotel de Nova York para cada um ficar. E você fala, porra, mas não pode gastar tanto dinheiro com hotel com imigrante legal assim, não. Não é verdade, isso daqui é mentira. Mas se fosse verdade, muito bem, poderia ser. A população americana, ela tem um problema. Ela tem que olhar para os imigrantes e ver o que está sendo feito com eles e o que deveria ser feito com eles e debater, mas ela acha que não dá para debater, porque ela foi colocada numa dinâmica em que ela acha impossível o diálogo da direita com a esquerda. Tanto que tem muita gente decepcionada comigo, porque eu converso com o Lucas, porque ele fala assim, é absurdo que você converse com esse cara. Não, não é absurdo. Absurdo é que as pessoas não conversem. Porque elas estão completamente iludidas por uma polarização que é artificial, que não existe, e que ela só se mantém porque massivo investimento é feito porque ela continua existindo. Vai ver se tem velho na porta de quartel. Por que, que não tem velho na porta de quartel? Porque parou-se de investir dinheiro massivo, espalhando conteúdo, dizendo que era pro velho estar lá. A hora que você tira o efeito hipnótico, acaba a seita. É por isso que eu agora eu me fudi, eu tenho que ficar vindo aqui 5 vezes por semana. Senão vocês vão parar de não pagar dízimo. Vocês já não pagam dízimo. Aí você para de vir na seita, aí você vai parar de não pagar. Tem muita coisa que não é notícia. E aí, assim, é muito fácil resolver a sociedade americana. A gente vai faz uma auditoria e vê, estão pagando US$ 171 por pernoite de imigrante legal aqui nesse hotel de verdade? Então prende o dono do hotel. Porque a gente tem que descobrir qual foi o lobista que veio aqui e fechou esse acordo. Qual foi o lobista que veio aqui e fechou esse preço. Porque a gente tem que prender, porque esse cara deve estar no Congresso, esse cara deve ser vereador, esse cara deve estar na prefeitura, esse cara está em algum lugar que a gente precisa impedir que ele exista naquela função. Por quê? Porque a solução que a gente vai encontrar para os imigrantes é outra. Aí você fala assim, Fausto, você fala que a gente tem que se privar de excesso de informação e que a gente não tem que cuidar da vida do outro. Por que que a gente está cuidando da vida do americano? Porque isso daqui é a gente amanhã. Tem uma profecia, o negócio vai ser feio mesmo. Tem uma profecia que diz o seguinte: a gente tá fudido, porque vai vir imigrante pra caralho. E o problema não é imigrante. O problema é o que a gente faz com eles. Porque assim, a gente pode receber imigrante rico e imigrante pobre. E com cada um a gente tem que lidar de um jeito diferente. Vai vir imigrante rico, que é os que estão no Canadá expulsando as pessoas das casas, que é os que estão em Portugal expulsando as pessoas das casas ao ponto deles fazerem favelas. E eles estão expulsando com violência? Não, eles estão expulsando com dinheiro. Eles estão chegando pro dono da casa e falando, quanto que você cobra de ser inquilino? 1.000 euros, eu pago 1.500. Não, 2.000, toma. O cara vai lá e te despeja e fala, vaza, eu pago a multa contratual aqui, só me sai daqui amanhã, por quê? Porque vai entrar outro cara aqui pagando mais. Imigrante com muito dinheiro escolhe onde vai morar, ele chega na cidade, seja Geórgia, seja Porto, seja Lisboa, seja Toronto, ele chega lá e fala, eu quero morar aqui. E aí quem tá lá morando, o que que faz? Sai. Eu não alugo para ninguém, então me vende a sua casa. Não. Por quanto você comprou? 600 mil, eu te pago 2 milhões, toma. E aí você tem o problema do imigrante rico e você tem o problema do imigrante pobre. Aí você fala assim, Fausto, você está viajando. Por quê? Porque o imigrante turco
ele não tem o dinheiro da passagem para vir para o Brasil, então ele nunca viria para cá. Só que a gente está falando de países que estão pagando supostamente US$ 171 por pernoite de imigrante legal. Se a Inglaterra com- montou um puta navio para deixar imigrante morrendo de desinteria dentro, sem deixar atracar no porto, se Nova York está pagando hotéis, e isso daqui é mentira, mas se Nova York está pagando hotéis ao preço de US$ 171, quanto custa ficar com esse cara um ano? A US$ 171 por dia. E quanto custa uma passagem para o Brasil? É isso que você tem que pensar. Vai chegar uma hora que vai ser mais fácil mandar imigrante pobre de navio ou de avião para o Brasil do que ficar com esses caras lá na Europa. E o negócio, o bicho lá vai pegar. O bicho lá vai pegar. Por quê? Porque o ano que vem vai chegar a eleição e, ao contrário do que Peter espera, o Biden não vai vencer a guerra para ser eleito. Por quê? Porque se tivesse condições de vencer essa guerra, já teria vencido. Você pensa que as pessoas que lucram com a indústria da guerra, eles estão preocupados com o nova-iorquino que tá participando dessa firula aqui? Não, não tá preocupado. Você pensa que esses caras da indústria armamentícia, eles estão preocupados para onde estão indo os imigrantes das guerras que eles estão financiando? Não, não estão preocupados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para os imigrantes que chegarão aqui e falar, olha, 70 anos atrás, a gente mandou os caras para Cotia e eles enriqueceram o nosso estado. Tá chegando um monte de gente aqui agora, para onde é que a gente vai mandar e para eles fazerem o quê para a gente crescer como país? Porque se a gente mandar esses caras para o meio do nada e eles construírem uma potência econômica, aí a gente vai olhar um para o outro e vai falar, cara, por que que a gente não está fazendo isso? Por que que a gente está insistindo em morar em São Paulo, ao invés de ir para o interior e trabalhar em conjunto para isso? Então, essa vacina do segundo pilar é justamente para você não acreditar em conflitos que você acha que acredita, para você não acreditar, porque isso daqui é técnica de engajamento, não é realidade. Então, quando você vai avaliar o MBL, você tem que entender que eles estão indo ser apedrejados na faculdade de propósito para ter o que mostrar nas redes sociais para gerar engajamento. E você tem que entender que todos os partidos estão fazendo isso. E aí você tem que perguntar pro cara, mas qual que é o seu plano de governo? Não tem, então como que eu vou votar em você, caralho? Mas, além de tudo isso, se você não quer se envolver em política, se você não quer entender cada passo das ações de engajamento eleitoreiras, se você não quer entender tudo isso, aliás, se você não quer estar envolvido em tudo isso, pelo menos você tem que entender como isso funciona para conseguir se proteger das consequências maléficas que esse investimento massivo na formação de crenças e opiniões e votos, você tem que pensar nos efeitos colaterais que isso daqui estão causando. Pensa na tua tia que você não conversa mais porque ela é bolsonarista. Pensa no seu cunhado que você nunca mais cumprimentou porque ele é petista. Pensa quantas pessoas você deixou de admirar e quantas pessoas você deixou de respeitar e quantas pessoas você arrancou da sua vida porque ela desenvolveu crenças diferentes das suas. São essas pessoas que você precisa perto de você quando os imigrantes chegarem. Porque aí você vai falar, a gente conhece essa terra, vamos trabalhar junto lá em tal lugar? Vamos. E aí vocês criam uma comunidade pequena e com a benção do Senhor do ódio, vocês vão prosperar. Isso daqui é muito mais do que uma toxicidade gratuita para chamar americano de burro. Isso daqui é uma vacina para o ano que vem, porque as nossas para daqui 2 anos, porque porque a gente vai viver isso daqui, as eleições elas vão vir e a campanha eleitoral ela vai começar cedo. Esse ano você está tendo paz, mas daqui a pouco as campanhas começam e elas vão ser nesse tom aqui. Você tem que estar preparado para isso. Uma última palavra do Nosso Senhor. Então vamos terminar aqui com uma oração. Não vou repetir o que eu falei no começo. Você não vai me comer açúcar, vá para academia e crie vergonha na sua cara. Então, vamos agradecer aqui as palavras do Nosso Senhor e aqui encerramos.